Oi, eu sou o Pi, esse é o Revolucionário Casual, nosso canal no YouTube. Hoje eu vou falar do texto A Presente Situação da Filosofia Social e as Tarefas para um Instituto de Pesquisas Sociais. Esse texto é de Max Horkheimer, e o Horkheimer ele vai estar trazendo nesse texto basicamente três reflexões. A primeira diz respeito à própria noção de filosofia social, ou seja, ele está agregando à filosofia uma divisão que seria entre o que ele considera a filosofia social, que vem de uma corrente hegeliana, e uma filosofia introspectiva, que seria uma filosofia mais particularizada, mais voltada para uma compreensão do mundo a partir do indivíduo e não a partir do social. Além dessa primeira reflexão, ele vai estar trazendo também uma reflexão já com uma polêmica em relação ao positivismo. Então o Horkheimer ele é bem marcado pela questão do que ele considera no positivismo, nas ciências naturais, uma compreensão entre uma teoria tradicional e o que ele vai estar contrapondo o que seria uma teoria crítica, uma teoria mais própria para se estudar a sociedade humana. E aí essa teoria crítica é marcadamente definida por conta de que você agrega as dimensões do que é valorativo, ou seja, você tem que entender a realidade não apenas enquanto algo totalmente neutro, mas algo que é valorado pelos homens, ou seja, as coisas passam a ter valores, e ao ter valores, você também consegue entender interesses, você consegue realmente pensar uma camada subjetiva, uma camada que tem a ver desde a esfera cultural das grandes representações, mas mesmo nas motivações particulares das pessoas, os interesses pessoais. Além disso, quando a gente está falando de sociedade, a gente precisa pensar não apenas o que está posto enquanto única possibilidade, mas também no devir. Mesmo que esse devir possa ser impossível, sem entrar nesse mérito, mas uma vez que os homens conseguem conceber o diferente, e a partir desse diferente conseguem então problematizar, relativizar a sociedade que concretamente já existe, você então precisa considerar também o dever ser enquanto uma dimensão necessária para se pensar as sociedades humanas. Então, nesse sentido, ele vai estar polemizando com o positivismo, entendendo que existe então uma teoria crítica, que existe uma concepção mais abrangente para se pensar as sociedades humanas, que não exclui as ciências naturais ou o que o positivismo colocaria como ciências efetivamente válidas, mas inclui elas e acrescenta uma outra dimensão, e nesse sentido ele vai estar colocando justamente que é preciso então trazer essas reflexões, que seria o campo dessa filosofia social, para uma pesquisa que ande concomitantemente ao lado, né, da pesquisa empírica, da observação, do levantamento aí de dados, né? Então você precisa realmente estar atualizando o objeto a partir do qual o estudo, a interpretação é feito. E, bom, nesse sentido, a terceira parte do texto é propriamente algumas considerações que ele vai fazer enquanto o cátedra que está assumindo esse instituto e que vai ser responsável pela organização dessas pesquisas, vai ser a pessoa que vai gerir o instituto, então ele vai fazer algumas considerações práticas do que ele pretende enquanto projeto para esse instituto. Eu vou tentar então estar abordando esse texto em algumas partes, espero que o vídeo não fique muito longo. Eu normalmente faço vídeos que o tempo acaba saindo do controle e ficam muito longos, mas a ideia de trazer esse vídeo é que eu acho que primeiro, além de ser um texto curto, que dá para ler com facilidade, ele vai condensar reflexões muito interessantes, ao mesmo tempo que também consegue amarrar essa parte teórica com bastante qualidade a resultados, a consequências práticas, né, num projeto de pesquisa. E a partir disso acho que vale a pena polemizar algumas coisas, considerando também que esse texto ele parte da perspectiva de um cátedra. Então, algumas questões institucionais para se pensar realmente quem é o sujeito de ação encarregado de efetuar, de levar a cabo a pesquisa, talvez precisem ser melhor problematizadas quando a gente vai pensar então na posição de um aluno, de um estudante, de um aspirante a pesquisador, que também não está em Frankfurt, que está na periferia do mundo, e por aí vai. Então é interessante a gente também tentar problematizar um pouco isso, que talvez fossem questões que não estivessem excluídas do posicionamento das afirmações do Horkheimer, mas que não estavam colocadas ali no primeiro momento, né? Seu destino final da filosofia social seria a interpretação filosófica do destino dos homens, enquanto não meros indivíduos, mas membros de uma comunidade.
Para começar então a abordar alguns aspectos do texto, é interessante a gente considerar que ele está propondo, em última instância, uma atualização do materialismo histórico para um desenvolvimento metodológico desse materialismo enquanto um materialismo multidisciplinar, ou seja, a necessidade de se pensar não apenas dentro do campo da filosofia ou de uma sociologia material, entre outras ciências, isoladamente, o que seria esse materialismo histórico, a compreensão dessa realidade historicamente colocado, mas sim a necessidade de uma multidisciplinaridade, não apenas uma abordagem multidisciplinar, mas inclusive também contestando a possibilidade do autor individual, de um pesquisador autônomo, conseguir dar cabo de uma compreensão desse universal, dessa totalidade. Então ele também vai estar defendendo o trabalho coletivo. E aí é marcadamente importante pensar a questão da filosofia social em contraposição a uma filosofia introspectiva, justamente por quê? Porque quando você está falando que a razão deriva de uma compreensão do processo histórico e não simplesmente de uma reflexão, uma autorreflexão introspectiva voltada no próprio eu consciente, na existência consciente isolada do indivíduo, então você está falando que existe uma necessidade de se entender o conjunto da sociedade em seus múltiplos aspectos para poder se compreender. Então esses estudos e esse tipo de reflexão que tenta partir de reflexões epistemológicas de base para poder organizar o pensamento, a partir desse pensamento organizado você poder instrumentalizar, por assim dizer, em prol de objetivos humanos, humanitários e assim por diante, e justamente por que a pesquisa está sendo proposta da forma que está, é preciso entender então esse debate, essa polêmica entre o que ele está chamando aqui de filosofia social e o que seria uma outra filosofia, a não social. Então, a filosofia social vai estar pautada muito fortemente na tradição hegeliana. Essa tradição hegeliana vai estar entendendo que a razão ela é um produto, ela pode ser percebida pelo desenvolvimento histórico, ou seja, na particularidade individual do sujeito singular racional, da personalidade singular, você não estaria compreendendo a razão, o sentido da vida humana. Você precisaria olhar não para as pessoas individuais finitas, mas sim para o desenrolar dos processos históricos. Então é na sociedade que o homem encontra o sentido da própria vida. Então essa marca de uma compreensão hegeliana vai ser a base para se pensar essa tradição de filosofia social. Embora a filosofia de Kant tenha muitos cuidados ao identificar o sujeito autônomo como o indivíduo empírico, todavia, do seu ponto de vista, a essência de cada ser racional pode conter todos os fatores que criam a cultura. Então, como Horkheimer vai estar colocando, não é que Kant não pensasse a ciência, não pensasse o direito, não pensasse a religião e as demais instituições sociais do mundo humano. Ele pensava, só que ele pensava a partir dessa consciência singular do sujeito autônomo, da razão que parte, então, de uma pessoa. Então, seria a derivação dessa consciência singular, dessa existência racional singular, que geraria, que desdobraria-se nas instituições humanas, no social. Então, é do indivíduo para o social. A concepção hegeliana é justamente o contrário. Para o Hegel, você precisa entender, então, o social para chegar no indivíduo. Isso por quê? Porque a aparência concreta das coisas seria apenas um momento que não necessariamente seria o real. Por quê? Porque o real ele seria dito pela lógica das coisas, pelas lógicas das ideias. Então, não necessariamente uma pessoa ela expressa a realidade do homem. Ela só vai expressar na medida que ela convirja com a lógica real do homem. Então, você para poder entender o que é o homem, você precisa então tentar entender essa lógica. Essa lógica vai ser entendida no processo histórico. Então, às vezes quando você olha para uma situação momentânea, você pode tomar aquela coisa particular como a realidade. Então você vai confundir a aparência com a essência e dessa forma você não necessariamente vai estar compreendendo o ser humano, você vai estar apenas se prendendo a um aspecto específico e aparente. E é justamente nesse sentido que ele vai trazer uma noção de espírito do mundo, que seria, em alguma instância, essa lei que expressa essa razão, que seria
a lógica do real. Então, nesse sentido, claro que levando em consideração que eu estou comentando um texto do Horkheimer que faz comentários breves, mas com bastante densidade, sobre Hegel e sobre esse debate. Obviamente que é necessário se reportar aos autores para poder compreender melhor essa discussão, mas, de todo modo, essa lei que expressa essa lógica do real, ela vai ser um produto mediado, ou seja, ela não vai estar imediatamente expressa nas ações das pessoas. E, nesse sentido, ele vai partir de uma forte influência da tradição do liberalismo clássico, né? De autores como Ricardo, como Adam Smith. Então, o que ele vai estar falando? Ele vai estar falando que os homens agem em prol de seus interesses particulares, enxergando a sua própria particularidade, só que no concurso, né, na luta por esses interesses, o que seria predominante seria o que é racional. Por mais que quando você olha para a história em um breve período de tempo, você pode ser enganado por conta de uma descontinuidade ou mesmo de uma dilatação, né, de um retardamento dessa lógica, mas que ela tende, no fim das contas, a se sobrepor. Nesse sentido, então, os homens, sem saber, buscando os próprios interesses, estariam colaborando com o desenvolvimento desse espírito do mundo, na medida que eles servem, que eles encarnam a lógica dessa realidade que usa eles como instrumentos. Obviamente que nem todos os homens vão estar adequados à lógica do mundo, por mais que eles não conheçam essa lógica. Só que uma vez que eles vão sucumbindo, isso expressa justamente que o quê? Que essa lógica está prosperando. Ela está prosperando na medida que os interesses mais convenientes a ela, mais cedo ou mais tarde, acabam predominando e você vai ter esse desenvolvimento histórico. Certamente, aquela lei racional de desenvolvimento se serve astutamente tanto dos interesses dos grandes homens quanto daqueles da massa, para se impor. E é justamente dentro dessa lógica, o que ele está chamando de astúcia da razão, seria justamente a dialética, onde, buscando fins particulares, os homens acabam contribuindo para o bem geral, mesmo sem conhecer previamente esse bem, ou seja, mesmo a ação deles não sendo premeditadamente voltada para o desenvolvimento geral da humanidade, mesmo às cegas, conforme os interesses pertinentes à razão vão prevalecendo, então nesse sentido você tem um desenvolvimento que expressa essa realidade. E através da autorreflexão idealista, especulativa, tentar entender essa razão, o homem consegue então se aproximar da sua essência, por meio dessa racionalidade que é acessível pela observação, não fechada na introspecção do próprio eu, mas do eu localizado dentro da história. E é nesse sentido que ele então vai estar entendendo que essa realização desse espírito do mundo, que seria justamente quando os homens conseguem promover o bem geral buscando os próprios interesses e você criar em alguma medida uma convergência, uma conciliação das contradições iniciais entre os interesses dos homens, ou seja, para eu ter o que eu quero, eu acabo colocando em risco, eu acabo comprometendo o que você quer, os seus interesses, mas quando você consegue então chegar numa forma de sociedade que consegue conciliar, que permite, e isso era o que defendia a teoria liberal, que permite que o homem buscando a sua realização particular contribuir indiretamente, de forma mediada, para a realização do social, do universal, então você teria de fato esse momento aí de fim da história, essa realização que estaria expressa no Estado, esse Estado que ele estaria enxergando no Estado germânico, embora a noção do Estado germânico não fosse nacionalista, né? Ele também vê isso no Estado da Grã-Bretanha e etc. Mas a questão é realmente esse estágio da modernização. Maquiavel acredita que sente-se bem aquele que nas suas ações acompanha o espírito da época e que aquele que entra em conflito com a sua época está predestinado ao malogro. No cerne desta questão, deparamos com a doutrina de Hegel sobre os grandes homens, que diferem dos fantasistas, porque se manifestam e agem em relação ao que existe na sua época, enquanto o fantasista ultrapassa sonhadoramente a realidade. Segundo Hegel, o indivíduo finito só pode adquirir consciência conceitual da sua liberdade no Estado, através da especulação idealista. E aí, como eu estava falando, o Estado, a realização do Estado, seria o momento então de conciliação das contradições
que estão colocadas nas existências particulares e finitas, fúnebres dos homens. Então, dessa forma, a filosofia hegeliana, ela acaba sendo uma filosofia conservadora no sentido de que ela justifica, ao transfigurar a injustiça da realidade finita, da morte dos homens, né, uma realidade que simplesmente decai na brevidade da vida das pessoas, ela transfigura essa falta de sentido da vida limitada dos homens a partir de uma lógica de você ser um ente, um agente histórico, né? Então, no plano histórico, a sua vida volta a ter um sentido, justamente nesse processo de desenvolvimento. Só que quando você está colocando essas coisas nesses termos, você não está apenas justificando os problemas do mundo e então recorrendo a uma perspectiva conservadora. Aliás, não sei nem se conservador é exatamente o ponto aqui, porque você está falando de fato na ascendência, né, do Estado. É que uma vez que o Estado ele ascende e ele não consegue realizar aquilo que se esperava dele, pelo menos no momento histórico considerado, então aí outros problemas vão ser colocados. Mas o ponto é que mesmo em Hegel, você tem então o quê? A admissão da injustiça, da fatalidade, quando se olha no particular as vidas dos homens. Então, ainda se coloca a questão da contradição. Não dá para se pensar a dialética hegeliana sem pensar a contradição. Justamente por quê? Porque é uma dialética que expressa esse lado fúnebre, esse lado torturoso, miserável dos homens. E quando você chega na segunda metade do século XIX, como o Horkheimer coloca, você vai ter um momento de uma grande esperança, euforia em torno da modernização, em torno do que seria a realização individual sem qualquer conciliação filosófica no nível do sentido, simplesmente pelo avanço do desenvolvimento técnico, do próprio progresso do capitalismo em ascensão. Então, na verdade, você está falando o quê? Que seria um desenvolvimento que levaria os homens a estar realizando as suas aspirações individuais, prescindindo de qualquer consideração filosófica. Só que aí, esse momento passa e você vai ter então uma decepção com essa modernização, justamente porque ao mesmo tempo que se atinge algumas coisas, você desdobra esse novo período moderno com uma série de contradições, insuficiências, com novos problemas que surgem. Então você, que nem tem um vídeo aqui que eu fiz já do Zimmel, que ele fala muito da vida nas grandes cidades, que tem muito a ver com isso, de como que os homens não atingiram a plenitude da sua felicidade. Mas justamente quando você pensa aí já em Marx mesmo, as contradições, a questão do proletariado, como você pensa então a insuficiência dessa sociedade burguesa, então você vai ter esse pessimismo, e nesse sentido que vai ser apontada a questão do pessimismo, o pessimismo que se dá com o quê? Com a rejeição de você buscar o sentido numa filosofia social, então você mantém a questão da introspecção, de buscar no próprio eu, na finitude do próprio eu, algum sentido, só que incapaz de encontrar um eu que consegue se realizar no contexto dessa sociedade, você acaba caindo num grande pessimismo. Nesse sentido que você vai ter as filosofias do Schopenhauer, ou mesmo do Heidegger. Então, a questão é que você cai num pessimismo em relação ao indivíduo, no entanto, são perspectivas filosóficas que não vão buscar então a superação dessas contradições, ou mesmo uma razão mais ampla, póstuma, no social, porque queira ou não queira, uma das questões que está posta quando a gente está falando do Hegel e dessa linha de filosofia social é que o sentido maior da sociedade se dá a partir do momento que os homens se projetam no plano histórico, mas na prática isso significa que o sentido da sua vida ele passa a ser póstumo, porque a sua vida ela continua limitada pelo momento histórico, e as tarefas históricas, esse andar do espírito do mundo, não necessariamente vai te acompanhar. Então, talvez para você ser instrumentalizado por esse espírito do mundo, significa que a sua vida vai ser miserável, por mais que você possa transfigurar a sua miséria, compreendendo, tendo acesso a essa essência do espírito do mundo, entendendo então esse desenvolvimento do progresso. Ou seja, o seu suor, o seu sacrifício não seria em vão, por mais que ele não deixaria de ser penoso. Mas a racionalidade seria mais do que um consolo na medida que ela mostra uma justificativa mais elevada para suas dores.
Bom, e aí só para complementar essa parte, quando eu me refiro que Hegel seria conservador, eu estou falando que é conservador no sentido de que ele está justificando a ordem do Estado liberal burguês. E é óbvio que na nossa perspectiva histórica, inclusive, hoje isso é extremamente conservador. Mas também não podemos perder de vista que essa justificativa está pautada em toda uma teoria, em toda uma visão de mundo de progresso. Ou seja, isso está pautado em você enxergar um processo de expansão de um modelo político, de um modelo de relações sociais, atrelado a um desenvolvimento das ciências naturais. Isso está bem expresso, por exemplo, quando a gente vê a dupla revolução que o Hobsbawm vai trazer aqui. Então você está falando de um processo onde está se formando um monopólio, onde se está desenvolvendo a indústria e se está modificando as formas de vida de vários povos em vários locais do mundo. Os europeus estão expandindo-se pelos continentes, né? Estão nessa onda imigratória. E tudo isso está sendo pensado sem você negar, né, toda a violência e toda a falta de sentido que isso pode proporcionar na esfera privada da vida de muitos homens infelizes, mas que ao mesmo tempo, quando você pensa no social, por mais que existam interesses até mesquinhos que movam os homens, e por mais que esses homens sejam movidos também sem necessariamente uma grande compreensão abstrata, idealista da realidade humana, eles estão contribuindo à medida que eles estão agindo de formas condizentes com o progresso para um beneficiamento da sociedade humana. E aí, nesse sentido, é interessante colocar, né, enfatizar, já está presente no próprio texto do Horkheimer, mas, por exemplo, quando o Mészáros está contrapondo Hegel, ele está criticando principalmente você finalizar a história no Estado liberal burguês. Por quê? Porque você ainda enxerga ali, dentro de uma perspectiva socialista, a manutenção de uma contradição muito elementar que vem se arrastando por diversas formações sociais distintas humanas, que seria a oposição de classes, né? Uma luta de classes, e que só uma ordem que superasse essa luta de classes poderia reivindicar, em alguma medida, um fim da história, ou seja, que poderia reivindicar, de fato, que atingiu um progresso necessário para que os homens efetivamente tenham uma ordem social humanizadora, uma ordem social tipo que seria meio que a superação, né? Que seria a utopia, que seria a superação das contradições que estão presentes em diversas outras formas sociais. Mas o ponto é isso, que é conservador uma vez que você identifica numa ordem presente, uma ordem que está estabelecida ou que está se estabelecendo, a solução, o ápice do desenvolvimento humano, e nesse sentido que no interior dessa ordem todos os problemas devem ser resolvidos. Mas, ao mesmo tempo, esse conservadorismo, nesses termos, ele está pautado numa ideia de desenvolvimento, de progresso. E aí por isso que a gente precisa ter um pouco de cuidado, às vezes, quando a gente adota uma divisão bipolar entre conservadorismo e visões progressistas e modelos econômicos desenvolvimentistas, porque não necessariamente essas coisas vão estar em campos opostos e podem ser entendidas e melhor problematizadas quando a gente coloca em campos opostos, porque o próprio capitalismo ele tem esse caráter expansionista, e ao ter esse caráter expansionista ele não é um modelo de estabilidade, é um modelo instável no sentido de que ele está sempre se ampliando e ele está sempre provocando mudanças, só que no interior da sua própria lógica. Mas eu acho que vale a pena ressaltar um pouco disso, né, da crítica socialista, e também que eu acho que essa crítica ela não necessariamente esgota as problemáticas ali em torno da questão do progresso. No entanto, não impera aqui, na escola materialista, qualquer fatalismo como na teoria idealista, já que os indivíduos e grupos da sociedade, trabalhando e lutando com suas capacidades formadas de certo pela evolução histórica precedente, reagem às respectivas condições econômicas, ao passo que, no idealismo, uma força espiritual fixada de antemão
nos seus traços essenciais, é a autora do evento, e por isso a história não aparece como um processo de ação recíproca entre natureza e sociedade, cultura existente e devir, liberdade e necessidade, mas como desdobramento ou representação de um princípio homogêneo. As últimas tentativas filosóficas de dar um novo fundamento à filosofia moral e do direito, em contraposição ao positivismo, concordam quase que exclusivamente pelo fato de se esforçarem em mostrar que a realidade não se reduz aos dados do fato positivamente provados, sustentando que existe também uma esfera superior e autônoma, uma esfera da realidade, ao menos do valor ou do dever ser, da qual participam os homens finitos, mas que, por sua vez, não pode ser reduzida ao âmbito dos fenômenos naturais. E aí que toda essa reflexão vai se desdobrar duplamente por cima do positivismo. Primeiro, porque aí, como eu já falei no começo do vídeo, você precisa entender que a realidade do social não se limita aos fenômenos naturais. Existe uma autonomia que vai se dar no âmbito da valoração do subjetivo e do dever ser, ou seja, dos objetivos, de um desdobramento histórico, de algo que você consegue entender enquanto uma possibilidade do real, que você pelo menos projeta e pensa a realidade também pautado na fantasia, na utopia. Mas por que o ataque é duplo? Porque você não está falando apenas da insuficiência da teoria tradicional de abarcar, de compreender o todo da realidade social, mas mais do que isso, também a insuficiência de, por meio dessa sociologia positivista, você conseguir conciliar as contradições humanas. Por quê? Porque justamente você chega na ascensão dessa sociedade burguesa, mas prossegue frustrado, prossegue com uma sociedade que não é capaz de dar resposta à questão do sentido da vida dos homens. Então, nesse sentido, essa decepção, ela vai mais do que uma necessidade de pesquisa, de compreensão racional, mas também a própria questão da motivação, a própria questão da existência finita e particular dos homens, que perde o seu sentido e acaba caindo num grande caos, não sei se propriamente niilista, mas certamente pessimista, certamente limitado, reduzido, atrofiado. E nesse sentido, a filosofia social, mais do que você tentar colocar ela como uma grande superação epistemológica, um grande ponto final em um debate que é super complexo, e principalmente para quem está comentando esse texto, ou para quem é um aluno assim como eu, de Ciências Sociais do terceiro ano, não cabe a nós partir do pressuposto de que, de fato, as questões epistemológicas estariam resolvidas quando a gente defende a filosofia social, mas justamente pensando as necessidades e as perspectivas de um horizonte mais frutífero para a existência humana, a filosofia social, nesse momento histórico, se mostra relevante. E aí, continuando a polêmica em relação ao positivismo, o Horkheimer vai estar falando da questão daqueles que defendiam um estudo da sociedade meramente reduzido a factualidades. Nesse sentido, você estaria falando então que você poderia compreender uma instância da realidade social que estaria livre, que estaria isenta de visões de mundo, de perspectivas problematizadoras, de valores, uma visão que seria imparcial em relação às perspectivas humanas, tipo de superação, de realmente você empregar uma perspectiva crítica, né, com qualquer tipo de problematização, ou seja, de uma visão de mundo. E assim essas visões de mundo não estariam sendo excluídas, mas elas estariam simplesmente sendo separadas da realidade e colocadas como coisas meramente arbitrárias e subjetivas. E aí ele cita o próprio Pareto, né, porque nessa perspectiva do Pareto, inclusive as próprias identidades também estariam sendo entendidas como arbitrariedades que não estariam no campo de um estudo científico objetivo, ou seja, para ele as visões de mundo e mesmo essas identidades arbitrárias, que aí cita-se a questão de ele não entender classes, humanidade, ou mesmo a consciência enquanto coisas objetivas, mas ele então vai estar falando simplesmente que você teria diversas visões de mundo distintas, mas que não haveriam razões, critérios objetivos para você preferir uma em relação à outra. E aí que o Horkheimer vai estar contrapondo e falando que não, que é preciso realmente pensar essas várias teorias sociais, incluindo essa instância moral, valorativa, essa instância de pensar a humanidade enquanto algo problematizável, algo que inclui as perspectivas das identidades e das ideologias, enfim, né, das visões de mundo das pessoas, mas como algo historicamente construído e que você tem que entender também com essa objetividade do conceito histórico material e não simplesmente colocar como coisas separadas e simplesmente
empregar um estudo sociológico empirista, que se basear simplesmente em você ficar descrevendo a realidade sem jamais compreender, analisar ela em fatores humanos. Justamente porque se você vai para um campo mais afastado desse positivismo, que seria uma perspectiva de uma filosofia da praxis, que seria o entendimento de que o ser humano, ele, ao mesmo tempo que se compreende, ele se transforma, porque as ideias teriam um poder próprio, né? E é interessante um outro texto do Horkheimer, que está falando de família e autoridade, ele coloca bastante essa questão de que as ideologias, as ideias, elas têm um poder próprio, ou seja, a transformação constante da realidade humana também abarca a forma como o ser humano ele vai estar entendendo o mundo, e essa forma ela não é arbitrária, aleatória, mas ela nasce das condições econômicas, nasce do contexto a partir do qual os homens são constituídos, e é um processo dialético. Então simplesmente quando você tenta separar as coisas e olhar friamente para fatos como se não houvesse perspectivas, essas perspectivas elas simplesmente fossem arbitrárias sem que você tivesse que entender isso, você emprega uma forma de pensamento positivista muito infrutífero para se pensar a sociedade, principalmente porque no fim das contas você entra na questão de que você só estaria falando de teses, que seriam como suas quase opiniões, que você não conseguiria pensar em uma antítese em termos mais objetivos, e nesse sentido você não conseguiria contrapor teorias de visões de mundo porque problematizassem a realidade distintas, né? Então você não poderia falar que uma teoria é falsa, que uma teoria é verdadeira, que uma teoria é problemática. E aí, quando você pensa, então, nessa questão de como os homens concebem a realidade, qual é a realidade a partir da qual eles concebem essa realidade, como essa concepção altera a realidade, se você perde tudo isso de vista, você simplesmente reduz e vai para um campo quase que inútil, né, de um estudo social. E aí, claro, você não precisa nem entrar numa perspectiva de que você teria um ponto de vista universal que validaria todas as teorias humanas e que validaria, né, qual que seria então a forma cultural de expressão de sentido, né, de problematização, porque para você problematizar você tem que problematizar a partir de uma perspectiva. Você não precisa necessariamente dizer que objetivamente você vai chegar a uma única perspectiva válida de sociedade, de humanidade, né, tipo de consciência humana, de sentido para a vida, mas que de fato você precisa sim, entendendo interesses, necessidades como socialmente históricos e valores também como históricos, precisa entender esses elementos todos, porque senão você não consegue problematizar, você não consegue entender uma realidade que é problematizada ao ser construída e ao ser também condicionada na sua construção. Então você simplesmente escapa todo o estudo da realidade social. Você simplesmente vai cair numa perspectiva positivista, baseada, né, em uma inspiração nas ciências naturais, mas que não consegue compreender o ser humano, porque o ser humano é um ser pensante, não simplesmente uma pedra. E mesmo quando você para pensar, por exemplo, sobre a questão da transfiguração empregada por uma filosofia social, é preciso entender, por exemplo, que você tem um contexto histórico que até então aqui se manteve constante, de que os seres humanos morrem invariavelmente, que não é possível superar a morte em termos terrenos, objetivos, seculares. Mas hoje começa a surgir uma perspectiva, por exemplo, de que o envelhecimento poderá ser combatido em um termo muito mais profundo do que a gente entende hoje. Então não é simplesmente que a expectativa de vida vai ampliar, é que ela pode chegar num ponto de ser indeterminável, ou seja, o avanço científico vai ser de tal forma, possivelmente, tendo sociedade, tendo realmente uma continuidade nessas pesquisas, enfim, por aí vai, mas que você simplesmente começa a perder de vista a noção de, tipo, uma morte necessariamente por envelhecimento, ou seja, que as pessoas ao nascer você já tem essa naturalização da morte. Nesse sentido mesmo, é preciso pensar esses termos dessa transfiguração. Será que eles vão se sustentar em um contexto histórico radicalmente divergente de tudo que a gente viveu até aqui? Não tem muito como dizer, principalmente porque a gente não tem como prever se esse momento histórico ele vai de fato surgir na realidade ou vai ser uma fantasia, e a partir do momento que esse momento histórico surja, ele é algo totalmente novo, ele é um ponto de vista que a gente ainda não tem, e a partir do nosso ponto de vista a gente se projeta para imaginar esse, mas não é a mesma coisa. Então, quando a gente está num momento histórico, esse momento histórico define as nossas ideias, e a gente precisa pensar objetivamente também como esse conjunto de elementos desse momento histórico vai fazer que a gente olhe para o passado, para o futuro e para o presente de uma forma específica. De certo, a presença e o valorar simultâneos de diversos conceitos da realidade é certamente uma característica da situação
contemporânea da vida intelectual em geral. Mas esses diversos conceitos se referem, às vezes, a diversos campos do saber e diversas esferas de vida, e, portanto, não se referem a um único e mesmo mundo de objetos. Bom, e aí um dos pontos que o Horkheimer vai estar colocando é que o quê? Não necessariamente duas teorias distintas, quando elas não aparentemente se anulam, mas não estão diretamente conectadas, elas seriam falsas, uma ou outra. Você pode estar falando simplesmente que a compreensão do mundo foi feita a partir do quê? De um objeto teórico desse mundo que abstraiu alguns elementos desse mundo e incluiu outros, ou que deu uma ênfase maior a certos elementos, certas instituições. Então você pode, por exemplo, falar muito da religião sem falar muito da economia, e não necessariamente as coisas que você está falando sobre a religião implicam num conceito equivocado de economia, mas você simplesmente não está desenvolvendo muito bem, talvez a sua linguagem, etc., não esteja propiciando uma comunicação direta com uma outra pessoa que esteja estudando mais especificamente a economia. Então, nesse sentido, às vezes você não ter diretamente uma correspondência não significa que essas teorias estão se anulando, mas principalmente quando você está pensando não apenas esse distanciamento, mas também a questão de você ter critérios objetivos para falar que determinada teoria é ou não falsa, é ou não verdadeira, é ou não problemática, insuficiente. Então, em alguma medida, você precisa conciliar, você tem que falar mais do que teses separadas e que são baseadas numa subjetividade quase que numa opinião das pessoas, mas no poder de antítese, ou seja, uma tese servir como antítese de outra tese, superar por meio da síntese, você conciliar, você conseguir dialogar essas realidades. E isso seria a base da multidisciplinaridade, não simplesmente cada um fazer uma própria teoria da sociedade, falando que os fenômenos das ciências naturais seriam objetivos e o resto dos fenômenos humanos não poderiam ser compreendidos de modo objetivo. Então ele está contestando isso e ele está colocando justamente que é necessário esse processo de síntese. Pois bem, quando a gente está falando disso, a gente vai cair então numa reflexão que é deveras complexa, mas que é deveras estimulante, que é a questão em que você precisa considerar se de fato é possível falar no plano social de uma razão universal e una, uma unidade da razão, ou se você precisa sim de fato falar de perspectivas, ou seja, mais de uma razão poderia ser possível, pode vir a existir. A ideia, então, aqui eu vou fazer apenas uma leve abertura para a gente poder pensar um pouco sobre isso. Do lado, então, de uma razão universal, entendendo, então, que essa razão universal seria a lógica do real, não necessariamente a lógica das relações sociais históricas momentâneas, ou seja, quando eu estou falando de uma sociedade religiosa, existe uma lógica social que organiza essas relações sociais ali, não necessariamente essa lógica ela foi teorizada e está compreendida pelas pessoas contemporâneas àquela sociedade, mas as coisas funcionam por meio de uma lógica, pode ser mais ou menos constante, coesa, mas de qualquer forma você poderia falar que existe uma lógica ali que organiza aquelas relações específicas, mas essa lógica seria funcional, ela seria uma lógica reduzida no sentido de que ela estaria viciada por uma série de compreensões equivocadas, de contradições que uma hora ou outra levariam à ruína dessa sociedade, dessas relações, pela necessidade de superação. Justamente por quê? Porque no fim das contas você teria uma razão superior do real. Essa lógica do real que também inclusive seria a base para a gente poder em alguma medida buscar problematizar a sociedade, as relações que estão colocadas na nossa contemporaneidade, ou seja, você dizer que o capitalismo ele é um sistema desumano, ele é um sistema insuficiente para plena realização da realidade humana, do espírito do mundo humano, você não necessariamente está dizendo que o capitalismo é irracional nos próprios termos, mas você está dizendo que a racionalidade dele é uma racionalidade funcional que exclui uma série de questões e que gera uma série de contradições que uma hora ou outra vai levar à superação ou ao colapso da sociedade capitalista. Mas para você problematizar, para você poder fazer mais do que simplesmente olhar para a sociedade capitalista e entender a lógica dela como natural, mas você conseguir dizer que não, essa lógica não é natural, ela é uma lógica produzida por relações humanas específicas e que podem ser alteradas, você então conseguiria fazer essa problematização colocando como referência essa razão superior. Mas aí tendo essa noção de uma racionalidade funcional pertinente a uma sociedade, a um povo específico, você
precisa pensar então o que seria a racionalidade funcional da perspectiva particular do indivíduo, ou seja, o que é racional para você enquanto pessoa, não pensando necessariamente do todo da sua sociedade. Por que isso é importante? Não apenas porque os homens não são racionais e a motivação deles seria em alguma medida irracional, não isso. Eu estou colocando aqui que é preciso entender que as contradições que estão colocadas no todo social naquele momento, não necessariamente elas vão estar explodindo, elas vão estar sendo um problema da perspectiva individual da pessoa. Tanto porque, temporalmente, a vida de um ser humano é muito curta, então se a sociedade capitalista, por exemplo, é um grande equívoco, talvez esse equívoco não fosse um problema para uma pessoa que viveu no auge do desenvolvimento do capitalismo, da ascensão do capitalismo, num espaço geográfico também curto, ou seja, as contradições elas estavam deslocadas para outros lugares e elas não chegaram a atingir essa pessoa. Então, da perspectiva particular dessa pessoa que não está buscando atingir a razão e se desenvolver por uma especulação idealista de compreender o sentido mais amplo por meio dessa transfiguração, entender a lógica da sociedade, etc. Para quem não está se debruçando por essas perspectivas, a motivação dessa pessoa pode ser sim racional, no sentido dela ter fins, esses fins estariam condicionados, limitados pela sociedade onde ela vive, mas ela vai poder estar racionalmente escolhendo meios adequados para atingir esses fins e vai poder ser uma pessoa historicamente reduzida ao período dela, mas você consegue pensar essa motivação e o perspectivismo talvez fosse aí. O perspectivismo enquanto uma sociedade que é contraditória, mas que no limite dessa possibilidade de deslocar, de empurrar com a barriga, de externalizar as suas contradições, poderia então ser racional por um momento breve, por um momento particular. Então o perspectivismo estaria apenas nesse particular, mas o universal seria uma verdade una. Então esse seria o ponto para a gente pensar então esse paradigma num sentido mais universal, da forma que eu estou tentando refletir. Não estou falando que no texto isso está desenvolvido dessa forma. O texto, na verdade, ele apenas pincela, indica a relevância desse debate. Agora, do lado do perspectivismo, eu vou estar considerando basicamente a questão da praxis. Por quê? A praxis ela vai estar considerando primeiro então um universo concebido, ou seja, um objeto concebido, uma compreensão da realidade, e uma realidade que não é apenas compreendida, mas que ela é executada. Então, dialeticamente, você está entendendo a realidade, a partir dessa representação que é o seu entendimento, você está criando, estabelecendo, perpetuando relações humanas. Claro que você não faz isso num branco, não é que a sua praxis não está incrustada num todo social mais amplo. A questão é que conforme você vai transformando isso, o ponto é que tanto, primeiro, a sua compreensão ela pode ser mais específica, porque você vai incluir e excluir objetos num primeiro momento, então você vai ter uma noção de um mundo que inclui coisas que o mundo de outras pessoas talvez exclua, e o mundo dessas outras pessoas pode incluir coisas que talvez o seu mundo exclua. Só que qual que é o problema disso? Não é simplesmente que duas pessoas compartilham o mesmo mundo e que vão estar tendo entendimentos diferentes desse mesmo mundo. É que como a sociedade humana ela vai se criando à medida que ela vai se compreendendo, e nesse processo dialético, você vai falar então que a parte material, concreta, a parte realmente objetiva da sociedade vai se diferenciando com o tempo. Por quê? Porque você está falando de um universo, de um natural, por assim dizer, que vai estar constantemente sendo moldado pelo ser humano. E nesse sentido, até é importante colocar que o natural, pelo menos da forma que eu acho interessante de estar considerando, seria aquilo que tanto inclui o ser humano, na medida que o ser humano ultrapassa os próprios limites da compreensão humana do que é o ser humano, ou seja, você precisa sempre entender que existe um ponto cego no seu entendimento sobre você mesmo. E mais do que isso, também as forças da natureza seriam aquelas forças que são constâncias ou que, enfim, são forças que agem sobre você sem que você consiga alterá-las, sem que elas estejam, então, colocadas pela cultura de uma forma que você possa alterar. Claro que quando eu falo que a cultura é algo alterável, não é alterável pelo indivíduo particular, mas nesse conjunto da obra da sociedade humana, talvez apenas de uma forma mediada, no conjunto da sociedade dialeticamente colocada, e não na intenção racional, iluminada de um indivíduo de transformar determinada coisa. Mas, de qualquer forma, a cultura seria aquilo que os seres humanos conseguem alterar e que estariam, então, sujeitos às relações humanas.
Mas nesse sentido da praxis, então você dizer que as pessoas enxergam o mundo e constroem mundos diferentes, então nesse sentido você diria que mais de uma razão seria possível. Por quê? Porque mais de uma perspectiva poderia ser plenamente colocada. E para poder pensar se isso é válido ou não, isso tem que ser colocado não apenas no nível de compreensão, mas de fato de autonomia. Então teria que existir autonomia não para dois autores na sua escrivaninha, mas sim para dois povos, duas formas, duas civilizações efetivamente seguirem com praxes distintas. Então, nesse sentido, poderia se falar então de um perspectivismo. E aí, novamente, caso existam, então, duas civilizações plenamente autônomas, a questão do universal teria que ser posto. Ou, primeiro, você falando que o universal ele é um todo, onde todas as possibilidades já estão previamente prescritas, ou seja, você está falando que, na verdade, todas as possibilidades de contradições, de superações, de criatividade, elas já estão colocadas no mesmo universo, no sentido de que a reflexão, a autorreflexão e etc. levaria as pessoas a problemas semelhantes, talvez com aparências distintas, mas no fim das contas o perspectivismo ele nunca seria mais do que algo particular. Isso é um ponto. Ou outro ponto, você poderia falar que, de fato, existe duas formas muito distintas, só que elas seriam então plenamente comunicáveis. Então existiria de fato o outro, não seria apenas um eu variado, mas existiria o eu e o outro, só que então esse universal estaria colocado na medida que você diria que é plenamente comunicável. E qual que é o ponto disso aqui? Eu não sei se eu estou muito perdido no sentido da minha comunicação com quem está me assistindo agora, com você aí, mas eu estou tentando falar por quê? Na antropologia, uma das grandes questões é de fato se você consegue compreender o outro, se você consegue compreender algo que não seja você. Eu pretendo fazer um vídeo sobre o Wagner, por exemplo. O Wagner ele vai falar que não, que você inventa o outro, ou seja, você expande o seu eu a partir de um contato com esse outro, e aí, enfim, é todo um processo um pouco complexo, não dá para colocar nesse vídeo, mas o ponto que eu quero colocar é que talvez o elemento cumulativo da história, então, por exemplo, o Mesaros, quando ele está falando de história, o conceito de história, que ele vai estar até se referindo ao Hegel, por exemplo, ele vai estar falando que história tem que estar abarcando uma perspectiva da ação, ou seja, você tem que entender que a ação ela é feita por indivíduos, mas dialeticamente esse particular ele tem que estar referenciado a um universal, então a história precisa ser entendida enquanto processos universais e não meramente particularidades desconectadas, porque cada particularidade vai estar historicamente localizada e vai ter efeitos, vai se desdobrar historicamente também. E mais do que isso também, que vai ter um fator cumulativo. O ponto do cumulativo que eu quero colocar aqui não é que não exista descontinuidades ou rupturas no sentido de retardamentos do tempo de, sei lá, tem a Biblioteca de Alexandria, vai lá pegar fogo. Ou tem o Museu Nacional aqui do Brasil, vai lá pegar fogo. Então, obviamente, que aquele conhecimento, em alguma medida, foi perdido, mas que ele ainda estaria num mesmo universo alcançável. Ou seja, em algum momento algum conhecimento similar àquilo vai ser feito, aquela lógica não vai estar sendo perdida, a realidade em alguma medida é conservada justamente porque ela se recoloca e é cumulativa. Então, em algum nível, uma sociedade muito evoluída vai conseguir compreender a nossa, da mesma forma que se a gente estudar bastante outros momentos, a gente vai conseguir compreender. Bom, talvez eu esteja um pouco equivocado na forma que eu estou colocando a questão do cumulativo, mas eu queria contrapor dizendo que talvez a questão da alteridade seja um pouco mais complexa e por mais que, sei lá, eu possa estudar exaustivamente um período histórico e na verdade a gente acaba não conseguindo estudar tão bem por conta da ausência de registros, mas não sei, alguém do século 22 vai poder estudar com uma riqueza de detalhes o nosso século, e caso a sociedade do século 22 seja muito diferente, seria então um bom momento para se pensar essa questão do cumulativo. Mas, se esse cumulativo não for tão sustentável, qual que seria a implicação? Seria a implicação de que o anacronismo não seria, em última instância, algo superável, ou seja, você pode ser mais ou menos anacrônico, você pode se inventar, ou seja, a história presente, ela seria sempre presente, mas ela poderia ser cada vez mais aproximada, mais criativa, ela poderia ser mais ampla, justamente por tentar entender essas alteridades históricas, ou seja, a lógica de outras sociedades. Mas eu, enquanto alguém do século XXI, que nasce no capitalismo, que tenta pensar diferenças a partir do normal, da regra do capitalismo, eu vou estar olhando para uma pessoa na Idade Média ou mesmo para outros povos
eu ainda vou estar olhando com algum anacronismo, com alguns vícios, e nesse sentido, então, quando você tem então, esses saltos qualitativos, essa mudança de qualidade, ela não seria apenas um acúmulo, mas ela também faria com que algumas coisas não fossem mais traduzíveis. Então esse seria um pouco o ponto. Se isso também fizer sentido, talvez o perspectivismo seja algo um pouco mais sólido. E aí é uma reflexão que fica em aberto, mas enfim, eu não quero deixar esse vídeo muito gigante. A teoria da natureza humana, eternamente igual a si mesma, a teoria dos mesmos impulsos e paixões está errada. Naturalmente que também não é de se sustentar a posição oposta, de que os homens de épocas e culturas diversas são radicalmente diferentes uns dos outros, o que nos levaria a não poder compreender adequadamente os homens de tempos passados. Corresponder-lhe-ia uma doutrina psicológica de mundos e mileu de homens e animais especiais, separados e inacessíveis uns aos outros. Horkheimer contrapõe a teoria radical de inacessibilidade, afirmando que no processo histórico a razão mais organizada não apenas decifraria tipos de estágios mais atrasados, mas preservaria seus estados psíquicos primitivos e, sobretudo, o ímpeto de superar a luta de classes seria um sentido comum imposto pelas condições materiais até hoje operantes. Se as luzes da razão são lançadas pelas sociedades futuras, que são aquelas que destroem belicamente as sociedades passadas, e se considerarmos que todo o desenvolvimento produtivo estaria condicionado em função do desenvolvimento do poder destrutivo, então a razão dataria historicamente pela visão dos mais eficientemente violentos. Ao passo que não seria a razão universal objetiva eterna, o fim da história, a hipótese de uma perspectiva científica própria de uma sociedade livre de toda guerra, contradição e conflito, a qual caminhamos com o progresso de nossas guerras? Permanecerá o debate sobre a morte mais relevante que o sobre o tédio? Poderemos pensar sobre o tédio enquanto lutamos para não morrer? Isso será um ordenamento evolutivo dos debates? Se sim, poderão os tediosos entender a morte? Quero dizer, o nosso paraíso será o inferno dos nossos filhos que perderão de vistas o nosso inferno? Considerando o perspectivismo de autores como Roy Wagner, seria possível considerar que a não acessibilidade não implicaria na impossibilidade de comunicação, pois esta última culminaria em um terceiro elemento, mundo, a invenção da cultura. Comunicação que não nasceria da observação unilateral de um objeto morto, sem viva criatividade. Essa concepção, segundo a qual o pesquisador deve considerar a filosofia talvez como um belo exercício, mas cientificamente infrutífero, porque inverificável, enquanto o filósofo deve se emancipar da pesquisa particular, acreditando que mesmo as mais importantes decisões não podem esperar os seus resultados, está superada atualmente, pela ideia de uma contínua interpretação e desenvolvimento dialéticos entre a teoria filosófica e a prática da ciência particular. Bom, e aqui acho que é importante a gente então ressaltar novamente a grande proposta desse texto, que é um texto que está trazendo justamente a proposta do Horkheimer ao assumir o Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt. Essa proposta é de um materialismo histórico multidisciplinar. Então, nesse sentido, é justamente a necessidade de entender como que não apenas é possível dialogar uma filosofia voltada para entender o sentido da sociedade humana enquanto algo que precisa ser compreendido no universal, ou seja, em análises que buscam realmente dialogar e conectar e problematizar esses diversos momentos particulares das pesquisas, mas que isso precisa ser pautado também numa observação concreta, criteriosa, da realidade que vai se dar por meio dessas pesquisas particulares, e não apenas que esse diálogo é possível, mas que o desenvolvimento disso precisa ser dialeticamente contínuo e conjunto. Nesse sentido aqui da multidisciplinaridade, eu acho que já vale também colocar uma pequena problematização que depois eu já desenvolvo um pouco melhor, que é a questão de que na prática a divisão social do trabalho ela também vai estar implicada nesses espaços, ou seja, também uma questão que envolve poderes outros que não simplesmente a mera execução, o mero labor intelectual. Esses poderes também vão estar incidindo no interior dessas instituições, e dessa forma, a hora de dividir quem que vai fazer o quê, quem que vai pensar essas pequenas pesquisas particulares e quem que vai fazer essas grandes interpretações, as hierarquias sociais,
os poderes, os privilégios vão estar incluídos. Então isso também é algo problemático, justamente por quê? Porque uma vez que os sujeitos não sejam neutros, mas que eles vão estar sempre buscando superar as ideologias que cegam eles, etc., mesmo que você não esteja pensando numa questão puramente perspectivista, mas as prioridades, entre várias outras coisas, vão estar sendo influenciadas. Então é preciso pensar realmente quem que vai ter acesso a esses lugares de pensar o pensamento universal, porque no geral você está falando de homens brancos europeus. Isso precisa ser bem colocado. E quando você está falando da divisão social do trabalho, que também aplica-se à academia, você está falando de pessoas que talvez vão fazer transcrição de documentos. Vários outros momentos são importantes. Alguns deles que inclusive poderiam ser automatizados, porque em si eu não sei se é muito frutífero para quem faz. Mas existem essas diferenças, não é como se todo o trabalho fosse igualmente emancipador, permitisse igualmente que a pessoa chegasse no mesmo ponto de crítica, etc. E não é como se as pessoas fossem totalmente intercambiáveis, de tipo, não sou eu que estou fazendo isso, mas a outra pessoa está fazendo também com o mesmo viés, enfim, com a mesma relevância e comprometimento com a realidade, que você vai ter no mesmo momento, processo histórico ali, as mesmas conclusões, então você não vai em nenhuma medida comprometer o trabalho ou retardar alguns desenvolvimentos em relação a outros. Assim, ser-me-á possível utilizar tudo o que ele criou, Carl Gumberg, o ex-diretor, para instaurar uma ditadura do trabalho planejado, em condições de desenvolver uma teoria da sociedade em que a construção filosófica não seja mais dissociada da pesquisa empírica. Bom, e aí ele está falando justamente do quê? Naquele momento ele estava então tomando posse, né, da gerência do Instituto de Pesquisas Sociais. Esse instituto que antes estava voltado para uma pesquisa empírica detalhada, o mais exaustivamente possível, do movimento operário. Então, essa instituição, ela tinha um imenso acervo, eram mais de 50 mil livros, todos voltados para uma exaustiva observação empírica da história do movimento operário. O que está sendo proposto agora é justamente que a observação empírica por si só, a pesquisa empírica por si só, é insuficiente para poder compreender esses fenômenos históricos, principalmente compreender junto com uma urgência, uma contingência histórica da necessidade de aplicação dessa compreensão para poder alterar a realidade. Então o ponto é que é preciso também, juntamente com essa pesquisa empírica que já era feita, colocar a questão da filosofia social, da crítica, do materialismo histórico multidisciplinar. Só que aí, novamente, o problema desse texto estar sendo feito por alguém que assumia o controle, o poder dentro dessa instituição, é que uma vez que o Horkheimer estava personificando o poder dentro dessa instituição, claro que para fins extremamente relevantes, não se colocava uma outra problemática que para o aluno de ciências sociais se coloca, que é como você, enquanto pesquisador, que não é uma unidade de ação propriamente dita quando a gente está falando no desenvolvimento de uma pesquisa, essa pesquisa que tem como unidade de ação, quem como pesquisador, um conjunto, um coletivo de pessoas, então você precisa o quê? Ou se submeter passivamente àquele coletivo, independente das decisões que estão sendo colocadas ali, ou lutar para ter voz política dentro daquela instituição. E aí existe toda uma dimensão de poder que tem a ver com uma série de outras questões. Acho que o Bourdieu trabalha vários elementos muito interessantes disso. Quando ele fala da força do direito, por exemplo, permite pensar bastante essa problemática, mas você, enquanto aluno, você precisa entender que para dar cabo das suas ânsias críticas, etc., em alguma medida você vai ter essa problemática política no interior dessas instituições. Por quê? Porque é a instituição que faz a pesquisa no fim das contas, e a instituição precisa ser problematizada. Não adianta você achar que o seu trabalho autônomo na sua escrivaninha vai dar cabo das grandes reflexões e das urgências do processo histórico para a construção de uma praxis. Bom, e aí são vários outros pontos que vão ser colocados. Eu acho que é relevante só acrescentar mais um aqui, porque o vídeo já está meio grande. Ele vai falar algumas perspectivas de pesquisa empírica que vão ser adotadas, desde questionários. Algo que eu achei muito bacana, que não dá para fazer o vídeo sem mencionar, é que ele vai sugerir uma
pesquisa que faça uma análise sociológica e psicológica da imprensa e da literatura. Não apenas porque, enquanto entidades, né, enquanto uma atividade que influencia muito o resto da sociedade, tem essa grande relevância, mas mesmo porque elas retratam, elas acabam expressando esse momento. Então, duplamente importante fazer essa análise para poder compreender o estado do espírito, né, mais particular dos homens ali naquelas sociedades, ou mesmo a compreensão que eles tinham dessas totalidades e dos processos históricos. Então é bem interessante pensar, né, uma análise psicológica da própria imprensa, enquanto uma forma de você conseguir investigar os homens, não apenas entendendo essa imprensa como algo que visa manipular, que visa ter um controle político do discurso naquela sociedade, da comunicação, mas também como algo que reproduz, né, que está inserido naquele mesmo ethos, naquela mesma psique daquela sociedade. Então eu achei bem interessante essa proposta. Mas aí, para finalizar, o ponto que ele coloca ali é que seriam 3 pilares da pesquisa. Primeiro, uma constante análise econômica da estrutura da sociedade. Então, toda a pesquisa precisa estar pautada numa compreensão atualizada dos processos econômicos, produtivos, essa parte estrutural. Segundo, a psicologia dos indivíduos, o estado psíquico dos sujeitos na sociedade. Então, ele não vai estar trabalhando meramente com classes, ele vai pensar nos indivíduos enquanto constituintes dessas classes. Ou seja, está trabalhando com classes, com grupos sociais, mas ele vai trabalhar a partir desses indivíduos. Por quê? São sujeitos de ações que vão estar construindo esses momentos históricos. Só que, claro, enquanto grupos coletivos, mas não dá para partir já do grupo coletivo, porque no fim das contas esses coletivos, essas identidades suprapessoais são constituídas dialeticamente de pessoas. Precisa também trazer para essa análise esse momento das pessoas, e eu acho que a questão psicológica é o que mais vai incidir. Por quê? Porque as ações econômicas dessas pessoas você entende pelo conjunto. As ações culturais, é esse terceiro ponto que ele traz, que é entender as reproduções, o que culturalmente está sendo construído e institucionalmente está sendo construído ali, ou seja, a superestrutura, mas também é um processo mais coletivo. Então, a psicologia acaba sendo esse processo desse momento mais íntimo que também determina essa ação. Então, esses 3 momentos, por exemplo, estão pautados nesse diálogo entre o particular e o universal, só que a questão da psicologia estaria mais voltada para o individual, mas como eu mesmo disse, quando você fala da imprensa, etc., também você não está falando de uma psicologia que se dá meramente pelo indivíduo, mas é interessante ver como esses 3 momentos estão dialogando justamente com essa questão do particular e do universal, até porque o econômico ele só existe porque as pessoas tomam decisões pautadas numa lógica capitalista. Que o impulso de visão de mundo a orientar o trabalho deste instituto possa ser a vontade inflexível de servir sem reservas à verdade. Bom, e aí eu acho muito interessante essa provocação que ele coloca no final, justamente porque é isso, ele amarra essa crítica que coloca que essa dimensão extra, para além do que seria ciências naturais, dentro do social, para além do que é concretamente aparente, né, dos indivíduos, das instituições daquele momento, período histórico, etc., as visões de mundos não seriam simplesmente subjetivas. Ele está colocando que, na verdade, você precisa pensar também como algo objetivo, a filosofia social como algo objetivo, uma filosofia social objetiva, e por isso que ele faz todo esse debate. Primeiro, em frente à filosofia introspectiva, que é mais pautada num sujeito autônomo, que vai pensar de uma forma mais introspectiva, reservado em si mesmo para tentar derivar do indivíduo o universo. Depois ele vai fazer toda uma polêmica com o positivismo, justamente para poder mostrar que a teoria crítica, que vai agregar mais dimensões para a realidade humana, também é uma teoria objetiva, que também pode usufruir dos critérios objetivos. E tudo isso aí para poder estar chegando realmente numa proposta de trabalho com propostas bem concretas. Eu não cheguei a estar colocando no vídeo exatamente, acho que em alguns pontos ali no finalzinho vocês podem ver, tá bem sucinto, mas interessante justamente para chegar em propostas concretas do que de fato seria uma pesquisa social ali objetiva, mas que é crítica também. Bom, e acho que esse foi o vídeo. Vou tentar editar de uma forma que não fique tão comprido. Espero que vocês tenham gostado. Avaliem o vídeo, se inscrevam no canal, comentem. E é nóis.